Wesley Moreira. Muito boa tarde, Ponte Nova, boa tarde, Vale do Piranga. Estamos iniciando mais uma edição do programa Espaço Aberto pela TV Educar. Hoje eu recebo com muito prazer e muita alegria um cara que é fera no que faz. Foi deputado 2 vezes e prontamente aceitou o convite para estar participando deste bate-papo no programa Espaço Aberto. Recebo com muito prazer o meu amigo de longas datas, o ex-deputado e proprietário da Rede Tropical de Rádio, Juninho Araújo. Obrigado por ter aceito o convite, Juninho. É um prazer recebê-lo aqui na TV Educar. Wesley, o prazer é todo meu. Quero agradecer o convite, falar para meus amigos de Ponte Nova que é um grande prazer estar voltando aqui nessa cidade maravilhosa que me acolheu com tanto carinho, a mim e a minha família, e até hoje nos acolhe através dos sinais da Rádio Tropical, que é uma das rádios mais ouvidas em Ponte Nova, e quando a gente vem aqui dá aquela vontade de não voltar, né? Então é perigoso nem voltar para casa, porque a gente se sente aqui, aliás, como a casa da gente. Juninho Araújo é proprietário, como eu disse, da Rede Tropical de Rádio. Hoje tem Dionísio, Abre Campo e Timóteo. E é um cara que está sempre ligado às coisas locais, dos acontecimentos locais. Teve uma passagem em Ponte Nova, naquela ocasião, ele comprou a Rádio Antiga Visão e a Rádio Cidade, ficou aqui por um bom período, mas acabou fazendo um bom negócio nas emissoras e acabou indo para o Vale do Aço. Juninho, qual é a sua expectativa com relação à política? É o que nós vamos falar agora. Primeiramente, nós vamos tocar de política. Haja visto, você teve 2 mandatos de deputado estadual. Como é que você está enxergando a política, hoje você fora dela? Pois é, a política na minha vida, ela aconteceu até de uma maneira inesperada, né? Porque há aqueles políticos que vêm de família, até de questão de tradição. Eu já fui um político diferente dos outros. Eu já estava há mais de 15 anos na Rádio Tropical, apresentando o nosso programa, quando, ali sempre participando dos movimentos sociais, ajudando as pessoas, com aquelas campanhas que você sabe muito bem que as emissoras, como no nosso caso, sempre fizemos, ajudando as pessoas carentes, necessitadas, e surgiu aquela ideia, aquela comoção de que a região precisava de um porta-voz, de uma pessoa para liderar esse trabalho. E então a política surgiu na minha vida dessa maneira. Eu não sei nem se eu não tinha um planejamento, vou ser candidato, vou ser deputado, vou ser político, não tinha. Foi uma coisa muito natural que aconteceu, de eu ter essa visão, de ser convidado e participar do processo, e deu certo. Tive 2 mandatos, graças a Deus, na Assembleia, que me renderam muita experiência, eu pude conviver ver de perto os bastidores da política estadual, que é muito pesada, a gente não tem, até a gente chegar lá, a gente não tem noção como é que é o jogo, né? A gente está acostumado na nossa cidade, no nosso círculo, quando a gente vai lá para cima, a gente vê como que o jogo é pesado, né? Mas então eu vou dizer que para mim foi uma boa experiência, né, de vida, e eu pude nos 2 anos, nos 2 mandatos, né, que foram 8 anos, eu pude apresentar muitos projetos importantes, porque hoje nós temos os papéis não são bem colocados para a sociedade. Então o vereador, ele tem um papel que a sociedade espera outro dele. Verdade. Você tem um comentário mais cedo na rádio sobre isso, né? Você entra num mandato de deputado ou de vereador, você é legislador, você vai aprovar leis, propor leis, fiscalizar o executivo, e muitas vezes a sociedade espera o que de você? Espera a ação do deputado, espera a ação do vereador em resolver aqueles problemas locais da rua, da estrada, da falta de medicamento no posto de saúde, né? E de outras carências hoje no município. Então isso acaba atrapalhando um pouquinho o papel do deputado ou mesmo do vereador, que está na mesma, né, que são legisladores. Mas eu acho que com tudo isso nós conseguimos fazer um bom mandato, conseguimos representar bem o Estado. E o importante, que todo mundo, você sabe que nós estamos há 27 anos no rádio, e eu lembro muito bem
nas minhas andanças aí pela roça. Eu sempre fui uma pessoa que andei muito, né? Aqui em Ponte Nova, você vê como sai na rua, as pessoas me cumprimentam pelo nome. E aquelas pessoas que gostam de mim por causa do rádio tinham muito medo da minha participação na política atrapalhar, né? De manchar a minha vida. Então eu tenho uma grata satisfação quando eu vejo que eu entrei pela porta da frente e saí pela porta da frente da política, sem nenhum arranhão, sem nenhum problema, graças a Deus. Fui um político discreto, né? Mas tivemos uma participação que pôde, pelo menos, honrar o nosso nome, a dignidade e a nossa região, que é a região carente. Então eu vejo que a política, para mim, foi uma boa experiência, mas a política no momento no Brasil está deixando todos nós tristes, né? E no momento é difícil para se falar de política, com tanta coisa que está vindo à tona, né, Wesley? É verdade. Ô, Juninho Araújo, você citou aí que os bastidores da política ele é muito pesado. Eu trabalhei na Assembleia do Rio de Janeiro por um período também, você sabe disso, e pude observar, se o deputado não tiver um traquejo, não sei aqui em Minas, com os políticos que estão no poder, ele é completamente alijado do processo. É verdade? É verdade. Isso é verdade. Toda casa tem o seu grupinho. Tem o Clube dos 13. Isso, infelizmente, é verdade no Brasil. Tem aquele grupinho escolhido ali. Na Câmara Federal é assim, no Senado é assim, na Assembleia de Minas, infelizmente, é assim. Então tem aquele grupinho que comanda e muitas vezes você tem que ir a reboque. Então, isso é uma coisa que me deixou frustrado. Né? Eu senti, né, nos meus mandatos, posso falar que pela primeira vez em público, que eu tive essa frustração de sentir que muitos sonhos que a gente carrega quando você está na campanha, está na rua, está no meio do povo, se elege com aquele sonho, com aquele ideal, e quando chega lá você vê que boa parte daquele ideal você não consegue colocar em prática. Você pode apresentar o projeto. Eu, por exemplo, tenho projetos até hoje que estão, mesmo eu sair, os meus projetos continuam lá, podem ser reabertos, mas que muitas vezes não avançam porque você não está naquele grupinho de interesse do governo do Estado ou da cúpula da Assembleia, ou no caso da Câmara Municipal, da Câmara Federal. Isso é uma coisa que atrapalha a política, né? Eu acho que os processos tinham que correr todos numa sequência, tinham que ser levados à votação no plenário de acordo com a entrada deles, uma ordem cronológica, vai entrando, vai votando, sem olhar quem é o autor do projeto. Infelizmente, as cartas são marcadas. Isso aí é muito difícil, né? E você vê, a política, por exemplo, quando eu estava lá, o PT era oposição ao Aécio. Hoje, né, muitos do PT que naquela época acusavam o governo fazem a mesma coisa que o governo tucano fazia naquela época. Então, a gente não entende. Hoje eu venho observando colegas daquela época, que estão lá até hoje, que eram radicalmente contra o governo, né? Hoje nós temos um governo estadual que atrasa pagamento de funcionários. Então, com todos os problemas que possa enumerar, e a gente está aqui fazendo defesa de nenhum governo, nem atacando outros, mas uma coisa que não aconteceu nos 12 anos entre o Aécio e a Anastasia foi atraso de pagamentos. Nunca ocorreu. Foram 12 anos em que, no dia certo, o salário estava lá na conta do funcionário público. Isso começou a desandou agora no início do governo do Pimentel, coisa que a gente espera que ele consiga, né? Com a experiência dele, foi prefeito de Belo Horizonte, tem uma grande aceitação. A gente espera que ele consiga normalizar isso, porque o funcionário não pode, né? Eu acho que aquilo que nós comentávamos antes de entrar o programa no ar, a nível municipal, a nível de Estado e Brasil, o funcionalismo tem que ser prioridade. Primeiro, eu, por exemplo, nas minhas empresas, a primeira coisa que a gente faz é pagar o salário do funcionário. Aí depois aí tem as contas do dia a dia, os fornecedores, mas o primeiro pagamento é para o funcionário, é aquele que trabalha aqui, que com o seu suor, trabalha e veste a camisa da empresa, no caso dos governos, né? Então a gente não pode admitir, e que no Brasil se fala que a partir de setembro o governo federal não vai ter dinheiro para pagar os funcionários públicos. É um caos. Um caos social. Ô, Juninho, você citou aí também agora pagamento atrasado do atual governo. Você acha que isso já não vem lá de trás, não, Juninho? E acabou a bomba estourando na mão do Pimentel com tão pouco tempo de governo, Juninho? Eu digo o seguinte... Eu acho que porque o Estado tem um fluxo de dinheiro, de pagamento de impostos, e conta com aquilo. Depois chega e vê que não é.
A realidade... Mas aí eu digo para você o seguinte, a minha visão, a minha opinião, se você tem medo de ter dor de barriga, não coma doce. Aí tá certo. Eu, por exemplo, hoje, meu nome é falado em Timóteo, às vezes é lembrado, quando se fala numa disputa para a prefeitura, meu nome é lembrado por algumas pessoas, é ventilado no meio político também. Eu, por exemplo, até agora não tomei uma decisão. Por quê? Porque estou analisando, estou olhando exatamente essa questão hoje. É vantagem? Tem condições de tocar uma prefeitura? É um investimento? Porque tudo, nós não podemos ser hipócritas, por falar, não, eu tenho a vaidade de ser prefeito, eu quero ter um sonho. Mas peraí, você tem um sonho de ser prefeito, eu tenho um sonho de administrar o município, de ser governador. Então, a pessoa que está postulando um cargo, se candidatando, ele tem que saber, tem que procurar saber das reais situações, no caso da prefeitura ou no caso do Estado, e saber que aquela bomba, é o meu caso de Timóteo. Eu falei, poxa, peraí, hoje, por exemplo, na cidade de Timóteo, onde eu resido, salários à beira de atrasar, eu acho que em janeiro houve um pequeno atraso, a população, né, cobrando obras que não acontecem. Então, que foram prometidas em campanha. Então você fica naquela situação. Dá certo? Funciona? Qual que é o fluxo de caixa da prefeitura? Isso é simples, isso é uma regra tão simples. É despesa quando é receita. Quanto que entra? Tanto. Quanto que sai? Então, as pessoas que falam, por exemplo, o atual prefeito de Timóteo, ele teve 2 mandatos de vereador, foi presidente da Câmara. Ele não pode falar hoje que ele não conhecia os dados, que ele não sabia do que estava acontecendo, né? Ele tem que ter essa visão. Então, é o caso do Pimentel também, do governo do Estado, que foi prefeito de Belo Horizonte, né? Devia, no mínimo, ter uma noção de como é que eram as coisas, as contas do governo do Estado. Agora, realmente, né, temos que admitir que coincidiu com um período de crise no Brasil. Aí veio agora esse problema aqui de Mariana, da Samarco, que está trazendo problemas para a região e também para o governo do Estado, que deixa de arrecadar. É verdade. E a gente sabe muito bem que uma das grandes fontes de renda do governo é a mineração. E aí, como é que fica? A empresa está proibida de operar. As prefeituras estão aí num caos. Santa Cruz do Calvado, Rio Doce, prejudicadíssimas. Verdade. Né? Verdade. A usina Risoleta Neves não está em operação. A prefeitura de Santa Cruz do Calvado está deixando de arrecadar uma fábula de dinheiro para a prefeitura pequena, igual aquela, é um buraco que se abre. Enfim, a gente fica preocupado com o futuro do Brasil. E o mais preocupante de tudo isso, Wesley, é que nós estamos, para nós tudo bem, nós já estamos na geração que passamos por uma coisa ou outra, cada um se ajeitou. Mas e as futuras gerações? Nós estamos tirando, com toda essa crise que o Brasil agora está sofrendo, tirando a oportunidade das gerações futuras. A nossa maior empresa brasileira, que é a Petrobras, foi dilapidada, foi totalmente roubada. Acabaram com o patrimônio, a maior empresa do Brasil, transformaram ela em nada, as ações que reduziram a pó praticamente. Quanto tempo que vai levar para resgatar, se é que vai conseguir? Então nós ficamos com essa preocupação. Estamos tirando a oportunidade das gerações futuras. Isso é muito preocupante para todos nós. E nós temos uma ameaça à democracia. Além de tudo isso que está acontecendo, nós estamos vendo hoje muito ameaçada. Por quê? Porque o governo hoje, ao invés de discutir medidas para sair da crise, o governo hoje estuda medidas contra o impeachment. Outra hora é como vai efetivar o ex-presidente para o cargo de ministro. E você não vê um debate de ideias para desenvolver o Brasil. Como é que nós vamos fazer para sair dessa crise? Para aumentar a vaga de emprego. Nós estamos numa recessão absurda. Ô, Juninho, eu tenho um conhecimento, não tanto igual a você, mas tenho um conhecimento sobre administração pública. Eu acho que a grande saída é a reforma da política. É todo o sistema eleitoral? Todo o sistema. Eu acho, na verdade, eu falo no Brasil, tem pouca gente, as pessoas muitas vezes têm medo de falar. O Brasil precisa não só uma reforma política, precisa uma reforma geral. As nossas leis, o Código Penal tem que ser reformado, o Código Penal. Nós temos que reformar o Código Trabalhista brasileiro também. Nós espantamos os empregos no campo, né? com a maneira de se fazer a política do trabalho, que foi importante, claro, que nós tínhamos trabalhadores em regime de escravidão. Então não estão aqui falando contra o Ministério do Trabalho, mas tem que se rever muita coisa.
Tem que se rever muita coisa, porque você podia incentivar mais empresas a abrirem vagas. Então, temos a lei trabalhista que não colabora, temos a lei penal, como eu disse aí, que o assassino, hoje você mata um animal. Eu vim agora pela MG 760, que passa dentro de uma reserva florestal. Se eu matar lá um tatu e for pegar ele lá e a polícia me prender, é um crime sem fiança. Sem fiança. Inafiançável. Já quando você, às vezes, tira a vida de uma pessoa, se você tiver bons antecedentes e se apresentar para um delegado, você sai pela porta da frente. As leis que dão cobertura. Nós temos que rever tudo isso. E a reforma política muito mais. Por quê? Porque é através do sistema político que vem a corrupção. Mas tem que ser uma reforma geral já. Porque o povo brasileiro não aguenta mais essa situação. E outra coisa, ela tem que ser feita, essa reforma só vai ser verdadeira se ela for feita por uma constituinte que não participe dela deputados e senadores que têm um cargo atualmente. Tem que ser uma constituinte convocada para escolher uma nova eleição, plebiscito, que vão participar lá, que fosse 500 pessoas a nível de deputado, mas que vão ser votados, como se fosse uma eleição mesmo, mas pessoas que não tenham cargo. Porque enquanto deputados fizerem a lei eleitoral e senadores, você acha que vai ter alguma alteração? Nenhuma. Consistente? Não acontece não. Nós vamos para o primeiro intervalo comercial e na sequência do Espaço Aberto, tô com ele, hein? Tá chegando em Ponte Nova, Juninho Araújo, até já. Muito bem, de volta com o programa Espaço Aberto, 17 horas mais 19 minutos em Ponte Nova e todo o Vale do Piranga. Hoje recebendo o ex-deputado e dono, proprietário da Rede Tropical de Rádio, essa emissora maravilhosa que abrange aí toda a nossa região do Vale do Piranga. Juninho Araújo está conosco e eu gostaria de saber agora, Juninho, o primeiro mandato seu como deputado, o que você teve mais dificuldade no início? É difícil chegar dentro de um governo com muitas pessoas já gabaritadas, assim, com vários mandatos? É difícil, Juninho? Pois, para mim, eu tinha muito, naquele período da vitória, quando as urnas abrem e você ganha, até você assumir, eu vou te contar, é um frio na barriga, foi um momento assim de insegurança. Como é que vai ser lá? Como é que eu vou chegar no primeiro dia? Será que eles vão me cumprimentar? Como é que eu vou sentar? Como é que eu vou ficar? É a coisa mais estranha do mundo, entendeu? Como é que eu vou me comportar lá? Será que eles vão me olhar? E como comunicador, que sempre fui, né, e continuei sendo, mesmo como deputado, eu não abandonei o rádio, que era um dos compromissos meus, se fosse eleito, continuar fazendo o programa todas as manhãs. E continuei, mas eu naquela época fazia como faço hoje, muitas críticas, como fiz também durante o meu mandato, muitas críticas na política. Então eu ficava, nossa, será que eles vão me puxar minha orelha lá, que eu falava de um, eu falava de outro deputado da região? Então, assim, era muita incerteza, né? Mas quando eu assumi, foi muito tranquilo, eu também deputado também na área de comunicação, fui muito bem recebido, e dentro da casa, dentro da Assembleia, a Assembleia de Minas, ela é quase que perfeita, sabe? Tem uma equipe de profissionais que eu acho que as prefeituras tinham que ter essa estrutura. Muda-se os deputados, mas a administração ela não muda. Então a Assembleia ela caminha a passos iguais, ela não altera quando se altera os deputados. Então ali o que eu pude perceber é que muda os deputados, mas o trabalho do apoio aos deputados continua o mesmo. Então foi uma recepção maravilhosa, temos todas as condições de trabalhar. Agora, o problema maior é quando você vai ao governo. Aí é que negócio, é muita gente para pedir, todo deputado quer para a sua região. Nós temos um estado, né, muito grande, 854 municípios, 3 municípios. Nós temos então um estado muito grande, maior, né, o maior número de municípios do Brasil está aqui em Minas Gerais. E devido a isso, então, quer dizer, imagina a pidança que é. Então, por exemplo, coisas básicas, por exemplo, uma viatura para a polícia militar. Que dificuldade. Júnior. Por quê? Que era para ser uma coisa banal, rapaz. Automático, devia ser. Automático. Você conseguir uma viatura para a Polícia Militar, para a Polícia Civil. Polícia Civil, São Domingos do Prata, a comarca lá da Dionísio, que é a minha cidade natal. A viatura cai em pedaço.
Você tinha que levar foto e chorar com o secretário de Estado da Defesa Muito Social. burocrático. E era uma luta para conseguir aquilo. Outra coisa, ambulância, até ambulância era difícil. E tem época que o governo dá 200 ambulâncias e tal. Mas às vezes lá o que você precisa, uma hora fora daquela que o governo está querendo dar, tinha dificuldade. Você transferir, uma coisa que acontece muito no Estado, aposentadoria de funcionários. A pessoa está na escola aí anos e anos lecionando, já tem tempo de aposentadoria, tem pessoas que têm 5, 6 anos, que já passou da data de aposentar, não consegue. Tem que recorrer a um deputado estadual, para o deputado ir lá na secretária de Educação, que devia estar preocupada só com novidades para implementar, com investimento em educação, tem que receber um deputado para quê? Porque fulano de tal lá, servidora da escola lá de São Sebastião do Grota, município de Jequié, está precisando de aposentar, já tem tempo, já tem direito para isso e não consegue. Então, assim, isso tudo atrava o andamento da máquina, entendeu? E fora isso, a questão financeira também, que sempre é um limitador, né? E o governo também agia errado, porque eu penso o seguinte, o governo devia dar mais autonomia para os deputados na sua região. Eu vinha falando agora no caminho com o Elcio Ferreira, nosso jornalista que está conosco aqui hoje dentro Abraço aí para o Elcio, está participando aqui junto com a gente. Eu vinha comentando com ele isso agora. Os deputados, eu não cheguei a propor isso não, porque eu fiquei com receio na época de ser mal interpretado. Mas o deputado estadual, hoje que eu não sou lá, eu posso falar. O deputado devia ter mais liberdade para ficar na sua cidade, na sua região. Ficar fazendo o quê em BH? Qual que é o problema nosso para reeleger hoje, para o meu caso? Por que você caiu a votação e não se reelegeu? Porque é humanamente impossível você, depois de eleito, fazer a mesma coisa que você fazia antes, quando você não era deputado. Então, quando eu não era deputado, eu estava aqui em Portinhoca quase que todo dia. Eu tinha um escritório aqui no Lana Shopping, né, da Rádio Tropical. Eu estava aqui praticamente todo dia. O pessoal me via no comércio, me via na rua. Enfim, eu estava na minha profissão, de radialista, né, trabalhando aqui no comércio. Agora, a partir do momento que eu ganhei o mandato de deputado, eu passei a ter uma responsabilidade maior de representar não só Ponte Nova, Abricampo, Rio Casca, Mariana, Viçosa, mas também o estado inteiro. Aí, então você é obrigado a ficar em Belo Horizonte ali no meio da semana, né, nos dias que tem votação na Assembleia. Te engessa. Porque quando você sai lá na sexta-feira, você tem que ficar lá até na quinta, na sexta você sai para vir para... Aí você tem família. Para as bases. Você tem família. No meu caso, muita gente é profissional da política, só vive de política. Eu não, no meu caso... Eu sempre continuei como empresário e apresentador de programa. Então, você chega, você tem empresa para olhar, família para olhar, você tem a sua vida também. Então, como é que eu ia cumprir toda aquela agenda que eu tinha antes quando eu não era deputado? Eu passava aqui em Ponte Nova, ia lá em Jequié, visitava lá meus amigos, visitava as pessoas ouvintes da rádio, né? Aí me encontrava lá em Abricampo, na ilha eu já passava em Raul Soares, quer dizer, eu tinha a semana inteira para fazer isso, né? E o mês inteiro. A partir do momento que você virou deputado, você tem aquele compromisso, tem que estar lá votando matéria. E muitas vezes, numa sessão que não se vota nada. Na maioria delas não vota nada. Você fica ali, um ou outro discursando, entendeu? Fazendo lobby para uma empresa ou outra e discursando na tribuna, e a votação mesmo de projetos de interesse não aconteciam. Então tem que mudar isso. Hoje, o avanço da informática, eu poderia ser deputado e votar aqui em Ponte Nova. Agora vai ter sessão, vai ter votação hoje mesmo, vai. Então, abro aqui meu laptop com a impressão digital, ver que eu estou votando. Poderia participar. Por vídeo. Para o deputado poder estar mais perto das coisas que acontecem, das bases, entendeu? Porque o objetivo não é representar o Estado. Como é que você vai representar o Estado lá em Belo Horizonte? Aí, não, mas você tem um fim de semana. Você tem um fim de semana livre, você não trabalha no sábado, domingo. Pô, mas tudo tem bem, a família. você tem a família, aí tem aqueles compromissos, aí tem já a festa, a cavalgada de Rio Casca, não sei o que, de Abricampo. Aí fica naquela maluquice, Quem sai daqui isso? 6 horas para estar na cidade, às 7 para estar na outra. Você sabe o que vai acontecer, na minha opinião? Vai se elitizar cada vez mais a política. Por quê? Vai ficar só para rico, só para quem tem uma grande estrutura. E você conhece vários, que eu não preciso citar nomes aqui não. Vários políticos milionários que têm mandatos, muitos deles só para falar que é deputado, que não precisam de estar lá e também não têm intimidade com a população. Eu conheço vários que não conversam com o povo. Sim, sim. Eu lembro que quando eu entrava no meu gabinete na Assembleia, as faxineiras, quando estavam varrendo, eu entrava assim, elas ficavam todas ajeitadas e saía, baixava a cabeça, eu vinha, vem cá, só pode continuar.
fazer o seu trabalho e tal, elas tinham medo de conversar com a gente, porque a maioria dos deputados não conversa com a faxineira da Assembleia. Não é um, não é dois, não é três, não. Uma grande parcela deles, que são pessoas riquíssimas que estão ali dentro, entendeu? Então, vai se elitizar cada vez mais a continuar do jeito que está. Por quê? Porque o dinheiro fala alto no final da campanha. Você sabe muito bem o que eu estou falando, né? Chega ali na reta final, o poder econômico fala mais alto. Fala mais alto. Você trabalha ali tempo e tempo dando obra, ajudando, representando. O cara vem depois na reta final, chega ali com um valor e oferece para um líder comunitário, cabo eleitoral seu, cabo eleitoral. E aí? Então, é uma coisa que vai ficar. Aí agora, e agora cortou agora, que eu acho certo também, cortou a financiamento de campanha por empresas. Mas é o que você falou, agora, vai ficar para os ricos. Vai ficar para rico. Como é que, entendeu? Que o coitadinho vai fazer lá? Porque hoje, até para fazer uma campanha com o seu dinheiro, com o seu recurso, vai ser difícil, porque a pessoa vai ter que comprovar que tinha esse dinheiro. Eu vendi, esse ano eu vou vender uma casinha velha ali de herança para fazer a campanha. Não pode. Esse ano de 2016, não. Você tem que ter renda em 2015, porque tem que estar comprovado no imposto de renda. De 2015. Então, quem não fez isso, fala, não, mas esse ano eu vou vender o carrinho para fazer campanha. Não faça isso. Você tem que comprovar, mesmo que o dinheiro é seu, tem que estar comprovado no imposto de renda do ano passado. Então, vai ficar só para rico. Ô, Juninho, você pertencia à base do governo passado de Minas Gerais, governo de Aécio Anastasia, e você pegou o Alberto Pinto Coelho um pouco também, Pegamos né? também um pouco dele. Como é que era tratada as questões por região? Que eu sei que havia um entrave muito grande na Secretaria de Governo, beneficiava determinados deputados e outros não. Uhum. Como é que você conseguia as coisas, Juninho? Haja vista que a sua região tinha um número grande também de deputados, né, eleitos. Olha... Você chegar perto, não, estou precisando disso aqui, te empurrava com a barriga. Como é que é, Juninho? Difícil. A liberação. Eu, inclusive, fui um deputado que eu não utilizei da parte que ele era para mais utilizar, que é a parte de comunicação, que é uma área que eu trabalho, e eu tenho que dar a mão para a Matólia, que usou pouco. Eu usei pouco Muito pouco. Informei mal. Por exemplo, Ponte Nova. Vamos falar de Ponte Nova. Por exemplo, por que você fez Ponte Nova? Então, assim, tem coisas, por exemplo, que eu participei diretamente. E fez. Eu vou citar aqui algumas poucas só, que eu lembro agora, rapidinho. O Hospital Hospital Nossa Senhora. Eu mandei para lá, nós mandamos acho que 4 máquinas de hemodiálise, que é uma coisa importantíssima, que salva vidas. Muito. Ninguém sabe em Ponte Nova. Para o mesmo hospital, nós chegamos a mandar um aparelho de tomografia em 3D. Era um mais moderno, em 2000, eu acredito que em 2012. Um aparelho de tomografia 3D, 3 dimensões, era o mais moderno que eu consegui junto ao governo. Ambulâncias, viaturas de polícia, demos várias outras obras. A reforma da estrada daqui para Mariana, que você lembra, não tinha condições de viajar daqui para Belo Horizonte, era um sufoco quando estava aqui para passar Belo Horizonte, eu vim de Belo Horizonte para aqui, não tinha como. Nós somos uma das pessoas que cobrou. Quem faz a obra é o Estado. É o Estado, quem não dá é o automóvel deputado. não foi o deputado que deu automóvel, é o Estado. Mas tem que ter alguém para cobrar, para motivar. Eu fui um desses cobradores, né? Eu não usei esse aparato e o próprio conhecimento que eu tinha da mídia e amizade para fazer. Foi um erro meu. A pessoa, pô, meu Juninho, cara bacana, mas não... E aí? Não divulga nada. Que eu ele mesmo fez cobrei lá? muitas vezes. Né? Então, o governo do Estado é realmente cartas marcadas. Então, eu falava agora há pouco, que o deputado ainda sai, o que ganha mais é aquele ditado, né? Que quem não chora não mama. Existe, não sei se nesse governo atual está tendo, você tem que fazer uma coisa que eu nunca gostei, que é ficar puxando o saco do cara. Bajular. Você tem que ir lá para o palácio e ficar lá, aplaudindo. Tudo. E é no dia que você não pode estar, ou às vezes você vai receber um prefeito do interior, aí o governo te chama lá, que o governo não respeita os deputados. Na nossa época, o Aécio foi muito bom, acho que o Aécio teve uma época boa para Minas, pegou um governo detonado, levou estrada. E tem alguns projetos no governo Aécio é combatido, mas tem coisas que o Aécio fez que vão ficar para a história. Levou asfalto para todas as cidades de Minas Gerais que não tem. E eu, que sou um deputado de cidade pequena, quantas estradas que eu passava no barro e passei a andar no asfalto? Celular, nós fizemos um projeto, e eu fui um dos que ajudei a aprovar, que levou celular para todas as cidades que não tinha. Tem cidadezinha aí... Santo Antônio do Grama? Wesley, de 4 mil habitantes, 3 mil habitantes, que nem ia ter celular, nem hoje nem ia ter não. Porque depois que vai uma, vai todo mundo, a torre já está lá, né? É mais fácil. Então, assim, o Aécio fez um bom mandato, inaugurou, falhas teve,
Mas tinha uma dificuldade, que tinha lá os peixes, tinha um grupinho, o grupinho dos 12, dos 13, que tomava conta de tudo. Então você, como eu disse, para conseguir uma reforma para o hospital, eu consegui. Era uma luta, né? Reforma, Hospital de Rio Casca, mandei verba, Raul Soares, asilo. Mas, Tudo. rapaz, era uma dificuldade. E você tinha que ficar lá. E eles não respeitavam a gente nesse sentido que eu disse, que você marcava algumas audiências, algumas coisas no palácio do governo, na hora que você estava nos dias de trabalho, que você estava ali para receber um prefeito, receber alguém do interior, você tinha as comissões na Assembleia, entendeu? Agora, os chefões não precisam participar de comissão, não. Os cartas marcadas, eles não precisam de nada, não. Eles já têm tudo. E esses estavam lá, aplaudindo na primeira fila. Então, além deles já serem do grupinho escolhido, eles ainda tinham aquela possibilidade de não ter que cumprir a sua agenda na casa, na Aí Assembleia. fica difícil. Então eles marcavam, por exemplo, uma audiência de entrega de obras na quarta-feira, que era o dia mais tumultuado na Assembleia, que tinha um monte de comissões, né? Você tinha que estar ali discutindo, que primeiro, antes da matéria ir para o plenário, ela passa nas comissões. Então, eu sempre participei de comissões importantes, como a Comissão de Transporte, Obras e Comunicação, depois participei da Comissão de Saúde, da Comissão do Trabalho. Então, quando você estava nessas comissões, estava lá uma reunião, o pessoal no palácio, você não podia estar, porque você era do baixo clero, Baixo clero, entendeu? justamente. E o baixo clero tinha que ir lá fazer número, tinha que estar lá votando, lutando. Enquanto o pessoal do outro clero estava lá aplaudindo o governo e ganhando as obras que Então, precisavam. depois do intervalo comercial, o Juninho Araújo vai explicar o que é baixo clero e alto clero dentro de uma casa legislativa. Nós vamos faturar e voltamos daqui a pouquinho. Até já. De volta com o programa Espaço Aberto, 17 horas mais 35 minutos em Ponte Nova, hoje recebendo o radialista, posso chamar assim agora, né? Ex-deputado Juninho Araújo, que é da nossa área de comunicação, dono da Rede Tropical de Rádio. Juninho, o que é baixo clero e alto clero? Explica aí para o pessoal telespectador. Foi exatamente o que nós tocamos agora no final do bloco anterior. Né? É. O baixo clero são aqueles deputados que estão chegando lá no primeiro mandato, né, que não têm tanta experiência e não tem, não podemos dizer, um pedigree político, porque na verdade hoje que Falou a tem verdade. visto na política para falar a palavra linguajar popular, os políticos viraram uma coisa hereditária, pai para filho. Então muitas vezes você pega aí um deputado que teve o pai deputado, o secretário, então a coisa vem passando de geração para geração. É. Então, o baixo clero é aquele que não tem pedigree,